Aqui eu tenho uma resistência de chuveiro comum, uma resistência bem velha, né? O que é a resistência aqui? No caso, ó, isso aqui é como se fosse, ó, se eu desenrolar isso daqui, fica esta resistência. Por que chama resistência, inclusive? Se eu tiver uma linha reta, um fio em linha reta, a energia elétrica, ela corre sem dificuldade. Agora, se ela tiver esse filamento nesse formato aqui em espiral, ou então se tiver em zigue-zague, que também pode ser em zigue-zague ou em espiral, o que está tendo? Ela está tendo uma dificuldade para percorrer, ou seja, ela tem uma resistência para fazer esse percurso. Então, essa resistência, por isso o nome resistência, né? Então, vamos supor que a pilha aqui, ó, se ela fornecesse, né, faz de conta que ela fornece uma energia o suficiente para aquecer isso daqui. Por quê? Com essa dificuldade que a energia elétrica percorre isso daqui, essa dificuldade gera calor, tá? Isso daqui é semelhante, bom, resistências elétricas tem, essa daqui é de um chuveiro, tem modelos, vários modelos diferentes, mas o princípio é o mesmo, tá? Ela vai ter uma dificuldade, uma resistência para percorrer esse filamento. E isso é o mesmo princípio para, além de chuveiro, secador de cabelo, chapinha, ferro elétrico, entre vários equipamentos que faz o papel de aquecimento, tá? Então ele tem um filamento aí que faz esse percurso. E a energia elétrica, a corrente no caso, ela tem que sair de um lado, aqui no caso uma pilha, por exemplo, tem um lado negativo e o positivo, né? Então ele tem que sair, a energia sai de um polo para percorrer e entrar no outro. Então, quando eu tenho que colocar nos dois. Isso daqui é a mesma coisa que, por exemplo, ó, como eu coloquei aqui de filamento, um filamento, ou então um zigue-zague, né? Lâmpada também, aquelas lâmpadas mais antigas. Hoje nem existe mais essas lâmpadas aqui, ó. Aqui dentro é um mini, vamos ver se pega, um filamento também, ó. Também é um filamento parecido com aquele ali. E aí a energia elétrica entra para um lugar e sai pelo outro. Ele percorre isso daqui para aquecer. E como é que ele vai aquecer então? Ou como é que ele vai entrar e sair no caso? Ele tem aqui uma entrada e saída, ou vice-versa, tanto faz, ou entrada e saída, de qualquer forma. Então, quando eu for colocar minha lâmpada aqui no caso, um polo, qualquer um dos dois, um polo vai em um deles. E o outro aqui no caso, né, se fosse dessa forma aqui, vai pegar essa parte toda aqui. Então, essa daqui é uma parte de metal que faz o contato, e toda essa daqui, ó, é a outra parte de metal também que faz o outro contato. Ó, pode ver que aqui, essa parte preta aqui é o isolamento, que separa essa daqui dessa. E aí, então, dessa forma, a energia vai entrar por um lado, fazer o filamento ali e sair. No caso do chuveiro, o papel dele é aquecer. Essas lâmpadas antigas, o filamento vai também superaquecer, mas o principal fator aqui é gerar luz, tá? E aí, essa daqui, por exemplo, é uma lâmpada de, não sei se dá para ver, ela é de 60 watts. Então, essa lâmpada aqui, o que significa esses 60 watts? Vou colocar aqui. Se ela ficar acesa 1 hora, ela vai ter o consumo de 60 watts. Se ela ficar 2 horas, vai ter o consumo 60 mais 60, 120. Então, vamos supor, fazendo um cálculo aqui, mensal, se essa lâmpada aqui, ela ficasse 5 horas por dia acesa. 5 horas por dia acesa significa que o consumo dela vai ser 5 vezes 60. 5 vezes 60, ó,
Fazendo a continha, 5 vezes 0, 0, 5 vezes 6, 30. Ou seja, 300 watts-hora, tá? Isso daqui é o quê? Em um dia. E se for por mês? O que seria por mês? Não são 30 dias? Como fazendo a continha de 30 dias. Simplesmente continha de vezes também. Então, eu vou ter 30 vezes 300, fica 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 3, 9. O que isso aqui deu, então? Watts. Ora, isso daqui foi num mês. Então, esse é o consumo mensal. Tá? Vamos supor, então, que na concessionária, no caso a CPFL, né? Ele tem um custo de 70 centavos por quilo, no caso é quilowatts-hora, tá? Que a CPFL cobra. Aqui, então, eu vou transformar isso daqui em quilowatts. A transformação, simplesmente, se eu tenho 1.000, 9.000, esse 1.000 aqui é quilo. E aí, então, watts, né? Eu vou ter, então, 9 quilowatts-hora. Se fosse 9.500, seria 9,5, tá? Esse daqui foi o consumo mensal. Esse é o custo por quilowatt. Então, simplesmente, eu vou fazer a minha continha de 0,70 centavos. Foram 9 quilowatts. Aí, eu vou fazer a minha continha aqui. Fazendo a continha, vai ser 63,0, duas vírgulas, né? Duas casinhas aqui a minha vírgula. Então, esse valor aqui foi o meu consumo mensal. Então, esta lâmpada aqui, no caso, de 60 watts, a minha lâmpada, ficando 5 horas durante um mês, com o valor, se for esse valor aqui na minha casa, então seria R$ 6,30 por mês que eu gasto de energia elétrica com essa lâmpada. As minhas continhas, o que foi? Ó, vezes, vezes e vezes. Só foi continha de vezes, tá? Esse fator aqui, o watts, vale para qualquer equipamento. Se eu tiver um ventilador de 50 watts, quer dizer que ele fica 1 hora ligado, é 50 watts o consumo. Se eu tiver uma geladeira de 200 watts, se ela fica ligada, esse também vai ser o consumo. Mas aí você tem que calcular o seguinte, né? Uma geladeira, por exemplo, ela não fica constantemente ligada. Ela liga, depois que gela, ela desliga. Depois ela liga de novo, depois de um tempo ela desliga de novo. Ela fica um funcionamento, não é constante, como, por exemplo, uma luz, né? uma lâmpada, tá? Então, tem esse fator aqui de potência, vale para todos os equipamentos, mas depende do equipamento. Por exemplo, o chuveiro. Chuveiro aqui, a gente tem lá, vamos supor, de 6.000 watts, quer dizer que se ficar 1 hora ligado, 1 hora vai ficar 6.000, vai gastar 6.000, ó, 6 kW. Por isso que o chuveiro gasta tanto. Porém, essa potência é no máximo, tá? Se eu tiver um chuveiro lá, reduzir para verão, ele não vai gastar o máximo que está escrito lá, 6.000 watts. Vai ter um consumo menor. Aí teria que olhar no manual lá da marca, né? Para ver quanto que é. Dá para achar também quanto que custa. Então, dependendo do equipamento, essa potência máxima pode mudar, né? Mas a continha basicamente é essa, ó, vezes, vezes e vezes. Ok?